Muito bom. Show, irado. Hoje não esqueci aqui, estamos já tá gravando certinho aqui, então a gente vai ter um community call muito bom hoje. Eu não vou nem demorar para começarmos. Mas primeiro, e aí galera, como é que vocês estão? Semana foi boa, por aqui na Deco também rolou muita coisa. É, Talvez a gente mostre algumas coisas aqui. Deixa eu só dar um zoom, acho que. Uou, tá muito próximo aqui de vocês. Show! Mas o que eu tô bem animado é que no Community Call hoje a gente tem duas apresentações muito maneiras assim da comunidade, que eu tô doido pra ver também. Então, sem mais delongas, eu vou chamar primeiro aqui, deixa eu trazer aqui pra cima, o Lucas Porto. Deixa eu trazer ele pra cá. Palmas pro Lucas, galera. Opa, o Lucas chegou. Lucas, tá contigo aí. Opa, tudo bem, galera? Boa tarde para todo mundo que está por aí. Meu nome é Lucas Porto, né? Sou de Belo Horizonte e sou fundador do Pierre, que é um assistente de IA para finanças pessoais. Então, como é que vai ser aqui? Vai ser rapidinho, vai ser simples. Eu vou apresentar um pouquinho do Pierre, depois mostrar como a gente pode usar ele, por exemplo, no DecoChat, beleza? Bom, deixa eu só compartilhar minha tela certinho. Todo mundo vendo, todo mundo vendo. Bom, gente, o Pierre, ele é um assistente de IA para finanças pessoais, como eu falei, e ele se conecta às suas contas bancárias de forma automática. Então, uma vez que você dá acesso a ele, ao seu cartão de crédito, à sua conta corrente, e coisas do tipo, e outros produtos financeiros, ele pode interagir de forma conversacional com essas informações. A gente tem um exemplo aqui, né, no site, se vocês acessarem, eu tô no local roxo, velho. Tava desenvolvendo aqui, perdão, galera, Pierre com dois R's, ponto finance, tá? Então, uma vez que vocês estão conectados a ele, vocês podem fazer perguntas sobre a sua saúde financeira e coisas do tipo. Então, quais assinaturas de streaming eu tenho ativas, quanto que vai fechar minha fatura do cartão de crédito, quanto eu tenho na minha conta corrente, e também de coisas mais complexas, né? Então, faço um balanço dos meus últimos 6 meses, comparação entre meses. Então, quanto eu gastei, por exemplo, de combustível esse mês, e compare com os últimos 3 meses, me mostra a tendência de gastos com relação a isso, né? Isso é um dos exemplos, né, do que o Pierre pode fazer e como ele faz isso, né? Acho que são duas partes fundamentais. Um, a gente se conecta ao Open Finance para trazer os dados. E dois, a gente tem um sistema de ferramentas baseadas em protocolo HTTP que, digamos assim, né, são o supercharge do Pierre. O que isso significa na prática, né? Na prática, isso significa que a gente tem uma API e um servidor MCP que servem, por exemplo, o WhatsApp. Então, você pode conversar com o Pierre direto no seu WhatsApp, e também que servem uma plataforma web, né? Que você pode entrar, conversar, suas conversas ficam salvas, você conecta suas contas, enfim, você tem o chat para poder, enfim, utilizar a sua criatividade para perguntar o que você quiser. E qual que é o grande diferencial, né, do Pierre? O grande diferencial é justamente que ele é o primeiro MCP server de Open Finance do Brasil. Até então, para você ter acesso aos seus dados financeiros, você tinha ou que utilizar um aplicativo de terceiros, onde ele lista ali suas contas e tudo, ou enfim, que virar um participante do Open Finance, mas você nunca conseguia, por exemplo, automatizar as suas contas da forma que você quisesse. Muitas pessoas têm um Power BI, têm uma planilha de Excel,
tem um N8N, que seja, onde cria ali pequenas automações, pequenas planilhas de controle de gastos, de categorização, mas anota tudo na mão, né? Então, todo gasto que tem, recorrente ou não, vai lá e anota, categoriza na mão e tudo, né? Com as APIs do Pierre, você consegue puxar os seus dados direto para você. Então, você consegue utilizar uma API REST, caso você prefira, né, para construir algo ali web, app, etc. Ou também via MCP Server para poder integrar com o Cloud, com o Cursor, e com, enfim, a ferramenta que você quiser, tá? Esse é o PR. Então, por exemplo, eu tenho o meu cursor aqui, olha eu compartilhando o environment. Eu tenho meu cursor aqui e eu tenho o PR conectado aqui com o Motu, por exemplo, né? Então, uma vez que eu tenho ele conectado aqui, e é muito simples, né? É só passar esse código aqui na, no arquivo, acho que é cursor.mcp, alguma coisa do tipo. E você tem acesso a todas as tools que já estão públicas para você utilizar, né? Então, para você buscar suas transações, para você buscar suas contas, seu balanço por conta ou todos os balanços, se você quiser, você já consegue fazer isso, tanto no Cursor, no Cloud, em qualquer lugar que você conecte um servidor MCP, tá? E um desses lugares onde você conecta um servidor MCP é na Deco, né? Então, aqui na Deco, vocês vão ver como é simples de criar um agente conectado ao PR, né? Se você, por exemplo, eu prefiro ter na Deco, porque na Deco eu vou criar meu próprio workflow. Eu vou me conectar ao PR e vou me conectar ao Google Drive, vou me conectar ao Excel e vou criar um fluxo inteiro do jeito que eu quero, né? Então eu vou perguntar ao PR, pedir o PR meu extrato, já vou automatizar para o PR, essa automação aqui na Deco criar um Excel, salvar no meu Drive. Você pode fazer isso, né? Eu não fiz porque eu sou muito novo aqui ainda. O que eu fiz foi só o agente, simples, tá? Então eu criei o PR aqui dentro. E aí, como eu criei o PR aqui dentro, eu poderia ter passado aqui o prompt do próprio PR, né? Mas eu ainda não fiz isso. Mas o mais importante é o seguinte: eu conectei ao MCP do PR. Então aqui estão as tools do PR, assim como a gente viu lá no Cursor, por exemplo. E é muito simples, né? Assim, basicamente você adiciona como uma integração, né? Tem o endereço MCP, que é basicamente pr.finance/mcp, e também tem um token que você gera lá na plataforma do PR. Lá você consegue criar token, excluir token, revogar token, tá? Uma vez que você passa aqui uma conexão HTTP, tá? Você consegue se conectar e aí ele vai listar as tools aqui para você ver tudo que você tem acesso. E aí você consegue associar uma integração a um agente, né? Que é o que eu fiz aqui. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui, quanto eu tenho na minha conta corrente? Ele vai, espero pelo menos, ele vai consultar a ferramenta, né? Vai consultar o PR e vai me dizer aqui quanto que eu tenho na minha conta corrente, né? Se eu quisesse, por exemplo, pedir o extrato da minha conta, e eu também tivesse uma outra tool aqui, né, que fosse, por exemplo, vamos ver uma aqui, um banco de dados, por exemplo, que quisesse pedir minhas transações, meu extrato, salvar no banco de dados, poderia fazer isso, quero que você pegue as minhas transações e me mande no WhatsApp, poderia fazer isso, enfim, e tudo que você quiser, né? Porque essa é a magia aqui do Deco.chat e de workflows de MCPs no geral, né? Você pode criar uma conexão multi-agente, multi-ferramenta, né? Que executa todo um workflow ali para você, tá?
Aí eu vou deixar para vocês aqui, né, pierre.finance, e também galera dev que quiser acessar a documentação REST e MCP, docs.pierre.finance, beleza? É isso, galera. Cara, que irado, Lucas. Muito maneiro, muito legal isso. Eu já fiquei animado já. Pô, eu te desafio a semana que vem tu trazer um workflowzinho aqui, cara. Se tu puder, né? Porque é um fluxo. Tu deu esse exemplo, eu fiquei com vontade de ver agora. Tipo, chamando o Pierre, escrevendo numa planilha do Google Sheets e tal. Eu vou ver se eu consigo te ajudar nisso. Pô, fiquei muito animado. Semana que vem a gente traz então um workflowzinho usando o Pierre. Aqui, ó, o Tavano perguntou como é que foi o processo para você ser o primeiro MCP de Open Finance. Legal. Cara, o lance foi o seguinte: o Pierre nasce de um problema meu. Sou muito desorganizado financeiramente e eu queria muito me organizar financeiramente. E aí eu criei um código super complexo que pegava minhas faturas no Gmail e fazia um parse, um regex e mandava isso para uma LLM, e tinha que categorizar, tudo um trem super complexo. E aí até funcionava, mas era muito ruim, assim, não tinha escalabilidade nenhuma. E aí eu fui e pensei, cara, eu vou criar um agente que se conecta aos dados para poder fazer, para eu poder interagir sem precisar ficar eu mesmo olhando fatura de cartão, Excel, etc, que não curto e tal. E, cara, acabou que naturalmente, assim, eu fui chegando e pensando, cara, se eu quero, qual que é o cerne do que eu estou fazendo aqui? O cerne não é a LLM em si, né? A LLM em si, ela é uma commodity já. O cerne são os dados e as pessoas físicas não têm acesso a esses dados, somente pessoas jurídicas. Então, eu vou criar uma maneira de pessoas físicas terem acesso aos dados, né? E aí, cara, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta direito, mas acabou que naturalmente, cara, assim, aparentemente ninguém tinha pensado nisso, assim, porque as empresas que têm os dados, elas são B2B, assim, elas pensam, cara, vamos fornecer o acesso a esses dados para outras empresas que queiram criar produtos. Não faz sentido oferecer para pessoas físicas que queiram fazer coisas para elas, assim. Aparentemente, eu acho que eles estavam um pouquinho equivocados nesse raciocínio, né? Pelo menos pela repercussão que está tendo, assim, tudo. Acho que foi isso. Cara, muito irado, Lucas, muito maneiro. Isso é uma parada que eu tava outro dia também, exatamente com o mesmo problema, só que você, não necessariamente de Open Finance, né, mas de conta conjunta, como é que eu junto a informação de uma conta com outra conta. E aí, você ter feito esse MCP já me abriu a cabeça que eu posso ter dois MCPs para duas contas diferentes que se unem num agente só. Você não Muito precisa nem ter irado. dois MCPs. Você pode ter um MCP só e aí você pode conectar quantas contas você quiser nesse Irado. MCP. Então, aqui você pode vir aqui conectar no banco, depois conectar o Itaú, e você vai ter os dois juntos. De duas pessoas diferentes. De duas pessoas Pô, diferentes. irado, E irado. aí você pode, por exemplo, como a gente tem a interface conversacional, você pode pedir ao PR, eu quero extrato só dessa conta. Então, eu quero, sei lá, você quer conectar da sua esposa, dos seus filhos. Quero extrato só da minha esposa, sabe qual conta que é e tal. Quero compara, a gente tem o mesmo cartão de crédito, vamos ver quem está gastando mais e no quê, compara para mim. Então, Caraca, muito cara, bom. é ilimitado, assim, sabe? A interface conversacional permite essa criatividade, né, para você explorar de dados, assim. Muito bom. E com o DecoChat você pode botar esse MCP num agente, botar esse agente no WhatsApp, no número lá que a gente tem custom, e no WhatsApp você já vai ter um agente lá no WhatsApp seu personalizado. Muito maneiro, Lucas. Cara, palmas de novo pra você aí. Foda demais essa solução. E muito maneiro tu já ter botado lá no DecoChat. Muito legal. Muito bom, valeu, cara. Obrigado. Galera, agora a gente tem. Pode ficar por aí se quiser, Lucas.
A gente tem agora o Yuri, do time da Zidog, né? Yuri tá por aí, que vai mostrar como é que foi a implementação na Itália, né, o Yuri, com Shopify e usando AI, né? Opa, e aí rapaziada, é isso mesmo. Vou mostrar aqui para vocês uma das nossas iniciativas da Zidog, em um dos nossos sites internacionais, tá? Então, a gente tem aqui um site que abrange toda a Europa, e assim, a Europa, ela abrange diversos outros idiomas, né? Desde o alemão, o português de Portugal, até o espanhol, francês, e enfim, a gente consegue facilmente traduzir todas as sessões aqui na Deco, pode utilizar de variantes. E é muito simples lidar e manipular com os JSONs e traduzir em formato de bloco, né? Com a estrutura que a Deco proporciona. Mas quando a gente se trata de Shopify e traduzir o nosso catálogo, é um pouco mais complicado, se torna um pouco mais difícil. Embora a Shopify ela possua um app nativo que permita a tradução, geralmente a gente teria que fazer esse trabalho manualmente ou importar algum CSV. E aí, enfim, a gente tem um catálogo bastante extenso de produtos, cerca de quase 800 produtos aqui. Então a gente consegue vir aqui e exportar todos esses produtos que ele retornará para a gente um CSV com todo o nosso catálogo. Vou mostrar aqui para vocês. E com essa informação a gente consegue então manipular com o uso de IA e traduzir todo esse conteúdo para qualquer idioma que a gente queira. Mas como que a gente pensou em fazer isso? Foi por meio de um agente de IA, tá? Eu vou trazer um leve esboço também, inclusive, do que pensamos, criando um AI Agent Translator para Shopify. Porque o agente, ele é um sistema ali que realiza tarefas de forma inteligente, né? Consegue ter uma acurácia maior, um resultado maior e melhor para a gente. E inicialmente a gente tentou usar a OpenAI e deu bastante certo. Só que o custo foi bastante elevado. Eu coloquei ali uns US$ 10 de crédito, mas quando eu comecei a executar o script, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, os créditos se esperaram rapidamente. Então, o que a gente fez foi utilizar uma ferramenta que se chama Olhama AI, que é basicamente um executor de modelo de AI local, que você pode pegar diversos modelos de LLMs, rodar na sua máquina localmente, conversar ali, ter resultados com IA apenas por meio do seu poder computacional. Então eu posso vir aqui na Olhama, baixar aqui no meu sistema operacional, e aqui a gente tem diferentes modelos, desde o DeepSeek, né? Ficou bastante famoso aí recentemente. Tem modelos da Meta também, o Llama. E, enfim, quando eu instalo a Olhama, eu consigo executar por meio de uma CLI. Vou até listar aqui, eu só tenho um modelo instalado, que é o Llama 3. Foi um dos modelos que a gente testou aqui, que deu bastante certo. Então eu posso rodar o Llama 3 aqui na minha máquina e posso conversar aqui com esse modelo. Posso pedir diversas coisas de forma gratuita, né? Apenas dependendo ali do meu poder computacional. Aí eu vou pedir para ele traduzir aqui qualquer coisa. Traduza esse texto para inglês. Olá, como vai? E ele vai me dar um resultado ali. Bom, por meio disso, então, a gente pensou o seguinte: e se a gente usasse a Olhama AI, criasse um script que pudesse ler todo o nosso CSV e traduzir o nosso catálogo para qualquer idioma possível? E foi o que a gente fez. Basicamente, ali a gente tinha que lidar com diferentes tipos de conteúdos, embora que a gente tenha transformado em um JSON, a gente consegue pegar o conteúdo default e transformar em um conteúdo traduzido. Só que a gente encontrou algumas dificuldades, né, alguns possíveis problemas, que são dinamismo de dados. Alguns conteúdos aqui, default, eles vinham como uma rede de objetos, é, diferentes valores que podem gerar confusão, sabe? Então a gente tinha que criar um prompt muito específico que pudesse lidar com todas essas problemáticas. E outro ponto também é quando a gente está analisando um arquivo bastante extenso, como é um caso de um JSON de mais de 10.000 linhas,
A performance do script ela é bastante onerada, então a gente tem que pensar em uma forma ali de lidar que seja eficiente para a gente também em questão de performance. E aí a gente pensou o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode fazer alguns reconhecimentos de padrões, a gente pode aplicar cache também no nosso script e realizar algumas melhorias no prompt, né? Ser mais específico para ele ali trazer um resultado melhor para a gente. Então, no fim do script, a gente tem a tradução correta. Enfim, eu vou mostrar esse script para vocês agora. Esse script aqui ele foi criado em Ban, um grande promissor de performance aí, né? Nunca tinha testado, então decidi criar ele em Ban. E aí, basicamente, como eu falei para vocês, a gente tem um CSV bem extenso e a gente consegue aqui, por meio desse script, ler esse CSV, escrever nesse CSV e retornar o CSV com a tradução da gente, em qualquer idioma que a gente escolheu. Eu tenho aqui um prompt em português, que é o prompt que eu uso para se comunicar com a Llama 3. E aí eu especifico para ele, né? Ó, você é um sistema automatizado para traduzir dados da plataforma Shopify para uso aqui na Zdog. Especifico, né? O que é a Zdog. Falo ali a função dele. E também eu criei umas regras restritas para ele, que é para ele não confundir, como por exemplo, você não pode traduzir URLs, você não pode modificar endereço de e-mail, alguns identificadores, como links, tags wikis, né, que é uma semântica ali da Shopify, nem HTML, nem valores booleanos. Você não pode explicar ou justificar traduções, nem alterar algumas estruturas, enfim. E aqui eu dou alguns exemplos para ele de retorno, né? Tipo, tem um termo ali em inglês e eu quero que em português seja assim, por exemplo. Porque aí a acurácia vai ser um pouquinho maior. E aí, quando eu rodo esse script em ban, tô rodando aqui em espanhol, ele começa ali a fazer a tradução. Enquanto ele faz a tradução, ele já gera, inclusive, um arquivo de cache em JSON. Estou usando o Espanhol da Espanha, que basicamente tem uma chave, né, que é o valor original e um valor, inclusive, que é o valor já traduzido, digamos assim. E aí, no final desse script, ele vai gerar para a gente um resultado, que é o nosso arquivo CSV, totalmente traduzido. E assim, então, a gente pode importar lá na Shopify e a gente vai ter um catálogo totalmente traduzido. E eu posso mostrar para vocês aqui alguns dos nossos resultados no site da Zdog Europa. Deixa eu ir no site da Zdog Europa aqui. A gente já tem 3 idiomas aqui, que é o inglês, o italiano e o espanhol. Temos alguns produtos já aqui, ó. Deixa eu até inclusive ir para o espanhol. Olha lá. Temos alguns produtos, descrições. E aí, se eu quiser ver o valor dele em italiano agora, depois de importado o catálogo lá no admin da Shopify, eu consigo ver. E essa foi uma das soluções que a gente tomou aqui na Shopify para fazer essa tradução aí de catálogos. Foi bastante interessante para a gente, foi um aprendizado enorme também. A IA, ela ainda erra bastante alguns títulos, então a gente precisa ali de um pouquinho de trabalho manual, né? Ter um esforço manual para revisar alguns títulos. Mas uma coisa que eu percebi também é que quanto mais específico eu sou no prompt, melhor é o resultado. E também quando eu falo, eu coloco o prompt no idioma alvo, né? No caso, eu quero traduzir, por exemplo, para o espanhol do México. E aí eu coloco esse prompt em espanhol do México, os resultados são melhores. Foi uma das coisas que eu vim percebendo enquanto eu estava testando. E aí tá sendo basicamente assim, esse nosso projeto, testando diversos modelos, comparando resultados, né? E tá sendo bem legal mesmo. Gigante! Isso aqui é gigante. Desculpa, eu tava mutado aqui, foi mal.
Agora vocês estão me ouvindo, né? O pessoal tá perguntando aqui, né? Pra tu não traduzir tudo de uma vez, você traduz por linha do CSV ou objeto do JSON? Então, a gente traduz por linha mesmo. Inclusive, a gente está usando até uma lib que faz 5 traduções ao mesmo tempo. E aí a gente vai traduzindo por linha mesmo. Porque acaba sendo mais rápido por meio do CSV do que um JSON, né? O JSON é uma extensão muito pesada. E aí a gente preferiu trabalhar com o CSV, que é um texto plano ali, vai ser bem mais eficaz. Muito irada. Mais alguém tem uma pergunta, galera? Muito maneiro, Yuri. Muito irado. Tavano tá escrevendo aí, vamos ver. Quanto tempo que demorou? Pro script rodar? Pra Ah, pra construir? construir. Tá. Pra construir, eu acho que foi cerca de uma semana. Boa, boa. Cara, muito irado, Yuri. Depois eu quero que vocês continuem vindo aqui, porque tudo que vocês estão fazendo aí de IA, que a gente quer ver de pertinho também. Beleza? Mais alguém tem uma última pergunta? Tavano tá escrevendo, vou deixar ele. Parou? Então não. Valeu, cara. Brigadão, Yuri. Mas É nóis, valeu aí. Imoral! mais um sonzinho aí pro Yuri. E agora, pra gente finalizar hoje, cadê ele aqui, o meu grande Tavano? Tô chamando o Tavano aqui pra cima. E ele vai mostrar algumas coisas que a gente tá cozinhando aqui na Deco, devagarzinho, se preparando pro dia 25 aí, que a gente vai ter o lançamento, vocês já estão ligados. Mas aí a gente, na comunidade, a gente mostra um pouquinho dos bastidores pra vocês. Fala, Tavano. E aí, Lucas, beleza? Belezinha. Tô te ouvindo. Beleza, valeu. E aí, galera, beleza? Tavano aqui. Primeiro, parabenizar aí as duas apresentações, cara, muito da hora. O Pierre, muito massa, e o que a galera da Zidog fez. E queria agradecer também o público, pessoal da Zidog. Para quem não sabe, o site deles é Nadeco com Shopify. E eles basicamente abriram várias portas dessa integração, que era bem simples, e eles contribuíram com o nosso repositório open source. O Yuri mesmo que apresentou foi uma dessas pessoas. Então, um agradecimento em público em relação a isso. E eu vim aqui, vai ser rápido hoje para mostrar um pouco dos updates, né? Então, como vocês sabem, no dia 25 de agosto vai ter o Deco Day, que é um evento para desenvolvedores. E a ideia é a gente lançar um pouco do que a gente está construindo de ferramenta para ajudar os desenvolvedores a migrarem e migrarem e evoluírem, manterem storefront, né? Então, o meu foco está sendo esse. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vou aparecendo no Discord, né? Então, algumas novidades dessa semana em relação a isso. Antes de mostrar esse extrator de tema aqui, uma coisa legal que a gente fez no Decopilot, tá? Que é a nossa AI. Até então, ele só sabia fazer alterações no site, tanto leitura quanto escrita, mas ele não tinha uma forma de checar se o que ele estava fazendo deu certo, né? E aí eu chamei o Hugo, que trabalha aqui com a gente, e a gente fez uma nova tool, uma nova ferramenta para o Decopilot, que é a leitura de logs. Isso é muito utilizado para quem usa o cursor, sabe a importância de você devolver para a AI se o que ela fez deu certo ou não. E não tem jeito melhor do que o próprio terminal, né? Que se tiver um erro lá, ele vai dizer. Então, supondo que a AI escreveu um código errado, né? Então eu posso dar aqui um throw new error, erro de exemplo. Então, se a AI por algum motivo fizer alguma coisa errada no código, o terminalzinho vai ficar vermelho. E se o desenvolvedor ou a pessoa que estiver interagindo não souber ou não conseguir achar, a possibilidade agora consegue ver. Ó, então essa é a tool que o Hugo criou e eu adicionei aqui no Decopilot. Então ele achou um erro aqui estranho, que ele está procurando mais.
Não achou. Ainda estou com erro. Não deu certo não, hein? Pedi pra ele aqui. Busque as últimas 100 linhas do terminal. Tem algum erro? Não, ele não está conseguindo listar o terminal, na verdade. Ah, ele está passando errado, ó. Você está no site demo LinkedIn e envie stage. Para ele reconhecer isso automaticamente. Não ficou legal. Tenho 10 minutos, então vou tentar de novo. Pode ver se tem um erro. Aí, agora ele passou o site. Ah, beleza, agora deu certo. Erro no arquivo site.ts. Vamos corrigir esse problema. Primeiro vou verificar o arquivo site.ts que está causando o erro. Encontrei o problema. Na linha 66 do arquivo há um erro intencional que está sendo lançado. Vou remover essa linha para corrigir o erro. Vou esperar ele carregar agora. Agora deu certo. Sabe qual é o quê? Tem que errar agora para acertar no dia 25, né? Exatamente, você tem até o dia 25. Bom, o ambiente está carregando aqui, mas acho que deu para entender, né? A possibilidade de leitura de logs. E, bom, pelo menos na segunda tentativa ele achou. Ó, então o site TS já está sem o throw aqui que eu tinha colocado. Beleza? Então, esse foi um dos primeiros avanços. Acho que vocês podem testar. E aí, uma outra coisa que a gente trabalhou também foi nesse extrator de tema. Então, a gente está pensando em construir a migração de site de um site que não é Deco para Deco em cima de um workflow, né? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer nesse workflow é extrair o tema. E aí eu até postei lá no meu LinkedIn, teve uma galera que já viu esse carinha aqui, um print, mas ele está aprendendo a pegar algumas informações do site. Então, se eu clicar aqui em extrair o tema, ele consegue puxar as cores, as informações, título, descrição, fonte, imagens, o logo, o favicon, e ele nem, não está usando AI necessariamente para buscar. O que eu usei aqui foi AI para gerar um script que sabe pegar um HTML e achar essas informações. E porque tem um padrão, né? Então, por exemplo, o title, ele está sempre na tag title. O logo, a galera costuma colocar um padrão, então a gente está lidando com vários tipos aqui. E o que a gente precisa fazer agora é testar com vários sites para ver se a qualidade vem igual. O site da Leroy ele conseguiu achar bastante coisa aqui. E aí esse cara virou um passo do meu workflow, né? Então ontem a primeira coisa que eu fiz foi escrever o que eu imagino, né? Vou migrar um site VTEX para Deco. Qual que é o passo a passo?
Então, o primeiro passo foi esse extrator de tema. Aí eu imagino que ele vai setar o tema, setar as configurações de SEO, subir as imagens no site da Deco, né, no admin. Depois, possivelmente, tirar um print. Enfim, essa parte aqui eu ainda vou trabalhar, mas tirar um print, analisar se tem algum problema ou não, e começar a codar as sections com o próprio Decopilot. E aí eu comecei a criar esse workflow. Então, é bem fácil, do jeito que a gente está fazendo. Na Community Call passada, o Camudo e o Lucas mostraram um pouco, né, do Deco Create. Mas então o meu workflow começou aqui. Ele vai ser open source, então vocês vão poder ajudar nisso. Mas a primeira coisa que ele faz é extrair o tema, usando aquilo que eu mostrei, e pedir para um agent setar o tema. Então esse cara aqui tem menos chance ainda de dar certo, mas vamos tentar, porque ele é bem recente. Aqui são a lista de workflows que eu já rodei. E se eu vier aqui na minha integração, então, que está conectado com o meu local, eu vou. Já rodei aqui, vou clicar para executar. E ele vai começar o workflow. Beleza? Então ele voltou, quer dizer que iniciou. O último foi 1h55. Se eu atualizar essa página, eu já tenho um workflow rodando 2h39. E aí, se eu clicar aqui, olha que maneira essa tela. Ele mostra o passo a passo que está rodando. Então, isso aqui são as caixinhas. Vocês podem ver que cada um daqueles steps que eu criei, eles ficam aparecendo aqui. Então, ele já conseguiu extrair, foi bem rápido, e agora ele está no momento de pedir para o agent. Eu acho que só não está em tempo real, então eu preciso atualizar para ver o que rolou. Ele já passou da parte do tema, então ele mudou aqui o deco.json. Se eu vier em temas, ele aplicou o verdinho da Leroy aqui. Então o nosso storefront ainda precisa mexer um pouco nos tokens, né? Esse título aqui ele deixou em branco. Não sei se deveria ser ou não, mas deu para ver. Então aqui, se eu colocar deco.json para ver o que ele mudou. Então ele trocou todas essas cores de primary. Isso aqui acho que era alguma dessas cores era um amarelinho, igual o nosso htmx.store, parte de cima. Então eu estou bem empolgado com esse workflow aqui, para falar a verdade. E é isso. Na semana que vem eu trago atualizações. Se alguém tiver alguma dúvida aí também. E aí, galera, alguma dúvida? Eu tava ouvindo, né? Ah, show. Cara, se não tiver nenhuma dúvida, palminha. A Elite. E, cara, a gente gosta de mostrar pra vocês as paradas que a gente tá fazendo aqui internamente, né? E estamos começando. Então, foi que nem o Tavano falou, tem até o dia 25 aí pra muita coisa acontecer ainda. A gente tá mostrando pra vocês só a pontinha do iceberg. Cara, pra finalizar hoje, eu só queria abrir. Deixa eu só. Eu tinha fechado aqui meu navegador rapidinho. Vou abrir de novo aqui pra mostrar pra vocês. Quem aqui está ligado? Make selection, cadê? Pera aí. Pronto. Estão vendo minha tela do meu navegador aqui, né? Show. Quem tá ligado no nosso curso de Agentic Engineering, aqui, levanta a mão. Não, brincadeira, não precisa levantar a mão não. Mas quem, não sei se vocês já estão sabendo, a gente avisou vocês aqui no Discord, no LinkedIn, mandamos e-mail. A gente tem um curso de Agentic Engineering que tá quase pronto, a gente tá nos últimos detalhes aqui para lançar para vocês na segunda-feira agora. A gente vai lançar a primeira metade e a segunda metade alguns dias depois. E assim, você já sai desse curso um Agentic Engineer certificado, pronto aqui para poder fazer MCPs, workflows e tudo mais. E, para não dizer que a gente não lembra de vocês, eu tenho um cupomzinho aqui para vocês. Deixa eu colar aqui para vocês no chat. Esse cupom que dá 30% de desconto para vocês, cupom OFF-30,
para vocês se inscreverem. Então, vocês têm até segunda-feira, tá acabando, as vagas estão acabando. Então, é só entrar lá, entrar aqui no... Deixa eu voltar aqui no site. Reservar vaga, reservar minha vaga, e aí você vai ganhar. Vem aqui, bota aqui Promotional Code e você bota o cupom aqui. Belezinha, galera? Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Então é isso. A semana hoje foi muito boa. Adorei o Community Call hoje. E, cara, vocês viram que a gente teve 2 apresentações da galera da comunidade. Eu espero que isso tenha inspirado vocês, porque a gente adora ver o que vocês estão construindo aqui durante a semana. Então, vou sondando vocês durante a semana para ver se tem mais coisa aí rolando. Quem quiser apresentar, tiver alguma parada de AI maneira que tá fazendo, é só me chamar no privado mesmo aqui. Clica no meu nome, send message e combina comigo que a gente marca para você apresentar semana que vem, belezinha? Então é isso, galera. Deixa eu me despedir de vocês com uma palminha. Gigante, isso aqui é gigante. E vejo vocês semana que vem, galera. Beijão. Tchau, tchau.